Olá, sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe o canal, deixe seu like, seu dislike, vários também. E dando continuidade ao nosso terceiro vídeo falando sobre o politeísmo dos hebreus. Aqui é a terceira parte, né? Politeísmo dos hebreus. E vamos falar da origem de Javé. Parte 3. As origens de Javé, ou Yavé. Yavé é um deus cananeu. Essa questão do deus cananeu eu falei também no primeiro vídeo, né? Um pouco. Agora nós vamos adentrar para mais detalhes sobre essa questão, né? A origem de Javé. Javé é um deus cananeu. A Bíblia, de maneira sutil, nos diz que Javé era um deus cananeu. As pessoas não percebem, né? Muitas não percebem. Mas o texto bíblico nos deixa isso bem claro, nos mostra, né? Isso de forma bem clara, que Javé era um deus cananeu. Javé era um deus regional, assim como Ra, a deusa Inanna da Suméria, Marduk e tantos outros. Agora veja essa passagem. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Gênesis 35:2. Vejam, disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se, purifiquem-se, purifiquem-se e troquem de roupa. Tem que ser muito ignorante, né, para não ver um texto desse, claramente, mostrando que os hebreus eram politeístas. Mas eu lhe pergunto, seria um deus estrangeiro? Nota que o texto fala que Jacó mandou que os de sua casa, que moravam debaixo do seu teto, seguindo suas orientações, e jogassem fora, ou se livrassem, né, os deuses estrangeiros. Deuses estrangeiros, pessoal. Eles estão na terra de Canaã. Aí, nesse momento aqui, nessa passagem, é Gênesis 35:2, eles estão na terra de Canaã. Já moram em Canaã há muito tempo, porque essa passagem diz respeito ao momento em que os filhos de Jacó matam as pessoas de uma cidade de nome Siquém, certo? Depois que eles fazem uma presepada lá, eles que a irmã deles foram estuprada, aí eles vão lá, dois deles lá, né, na cidade, diz que mata todo mundo. E o Jacó, depois que sabe dessa fizeram lá nessa cidade, manda eles fazerem isso aí. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês e purifiquem-se e troquem de roupa. Mas eu lhe pergunto, o que seria um deus estrangeiro, pessoal? Eles estão em terras cananéias. E diz que os filhos de o Jacó diz que é para se livrar dos deuses estrangeiros. O que quer dizer isso? E os deuses que eles estão adorando não são deuses daquela terra onde eles estão. Não são deuses o quê? Não são deuses cananeus. São deuses de outras terras. Está entendendo? Aí eu pergunto, os filhos de Jacó e toda a sua parentela vieram da onde? Era da Mesopotâmia. Então, que deuses estrangeiros é esse que ele estava falando? Desses deuses, pessoal, que eles trouxeram de lá, quando saíram de lá. Está entendendo? São esses deuses que o tal do Jacó, nessa lenda aqui, é facilmente perceptível que foi rearranjada para tentar formular o monoteísmo. Ele manda que os de sua família joguem os deuses que eles tinham, pessoal. Agora, vamos ver se faz sentido. Sim, aí ele fala de deuses estrangeiros. E ele está em terras cananéias. E o Deus que supostamente ia passar, tenta passar para a gente que ele adora, é o Deus Javé. E eles estão em terras cananéias. Ou seja,
o texto está nos dizendo que a parentela de Jacó, que ele formou lá em Harã, quando foi lá pegar as duas irmãs, Raquel e Léa, filhas de Labão, forma seus filhos com essas duas mulheres, além das duas escravas, que cada uma delas tinha. Tem 12 filhos, adentram na terra de Canaã. Eles, aqui nesse momento já são homens adultos, porque entraram lá na cidade, matou um bocado de gente, né? Ainda pegaram as mulheres e ficaram para eles, ou seja, já eram homens adultos. E ele, o Jacó, manda que eles se livrem dos seus deuses. Agora, e diz que eram deuses estrangeiros. Onde foi que eles pegaram esses deuses, pessoal, estrangeiros? Lá na terra da Mesopotâmia. E ele fala isso aí para os de sua casa, ou seja, envolve Raquel, envolve a Lia, envolve as duas celas que ele tinha, que ele comeu e gerou filhos, tá entendendo? Ou seja, todo mundo é politeísta, pessoal, tá entendendo? Só ele que aparece como sugerindo que ele joga esses deuses, porque o escritor está querendo inculcar a ideia do monoteísmo aqui, né? Então tem alguém aqui tem de impor a ordem, né? Alguém aqui tem que dizer que é monoteísta, e é ele que é o escolhido para dizer que é o monoteísta, o Jacó. Aí ele manda que os deuses estrangeiros que eles trouxeram sejam postos para fora. Aí a passagem vai dizer que eles pegaram esses deuses e colocaram debaixo lá de uma árvore sagrada, pessoal. Certo? Então, o texto, em outras palavras, está nos dizendo que Jacó é um Deus cananeu. Ele não é estrangeiro, mas os deuses que esse pessoal está adorando não é estrangeiro. E por que ele não é estrangeiro? Porque ele está aqui na terra de Canaã. E não é assim que ele... O que foi que ele fez? Ele mandou que o Abraão saísse da Mesopotâmia e fosse para Canaã. Por quê? Já queria que o Abraão constituísse sua família lá em Canaã. Por quê? Porque Javé era um deus de Canaã. Está entendendo? Javé é um deus cananeu, pessoal. E nessa situação de Jacó, aí ele se vê como um deus. O Jacó vê o Javé como um deus cananeu e manda que os seus parentes se livrem dos deuses estrangeiros. Por quê? Esses deuses não são da terra de Canaã. Certo? Se os hebreus vieram do outro lado do rio, e a passagem nos mostra, né, sim, eu pulei, né? Mas eu lhe pergunto, o que seria um deus estrangeiro? Estrangeiro é alguém que vem de fora e entra na terra ou país que nasce, né? Então, estrangeiro é alguém que vem de fora e entra na terra ou país que nascemos. Alguém que vem dos Estados Unidos e mora aqui no Brasil, ele é um estrangeiro, né? Ou nós saímos aqui e vamos morar lá na Argentina, nós, para aqueles habitantes de lá, seremos estrangeiros. Estão entendendo a analogia? Alguém que entra em nosso país é um estrangeiro. E se nós sairmos aqui e vamos morar em outras terras, nós que seremos os estrangeiros. Aí o texto diz que Jacó viu naqueles deuses que sua família toda estava adorando, deuses estrangeiros. Por quê? Mas Jacó não adorava supostamente o Deus Javé? Então, se esses deuses eram estrangeiros, então porque Javé era um Deus nacional. De onde? De Canaã. Se os hebreus vieram do outro lado do rio e adentraram em Canaã, e Jeová diz que os deuses que eram adorados daquele lado do rio eram estrangeiros, então Jeová está afirmando que ele era um Deus nacional, da terra dos cananeus. Em outras palavras, Jeová está nos dando duas informações importantes. Os hebreus nunca saíram de Canaã, já que eles eram seu povo, e já era Canaã, né? E os hebreus se diz morar em Canaã, então os hebreus nunca saíram de Canaã. Eles sempre foram cananitas. E que a origem de Jeová vem também da terra de Canaã. Jeová era um Deus cananeu, que não era adorado com exclusividade ou não era conhecido
por ser um Deus estrangeiro. Lá do outro lado do rio, Eufrates, de onde Abraão supostamente viera. Javé era lá para o pessoal lá da Mesopotâmia, Javé era estrangeiro, né? Mas aqui em Canaã, não. Javé era um Deus nacional. Então daí Javé pediu para que Abraão viesse para a sua terra. Javé olhou para Abraão, achou ele muito bonito, né? Vem cá, velho gostoso, de 76 anos, 75 anos. Vem para cá, me adorar do lado de cá do rio. Entendendo? Nas terras de origem de Abraão, se adoravam outros deuses. Na suposta terra de origem, né, que é a Mesopotâmia. Lá se adoravam vários deuses. E de fato é isso mesmo, pois Josué afirma que os antepassados de Abraão adoravam outros deuses. O texto na Bíblia nos mostra Josué dizendo que os antepassados de Abraão eram todos politeístas. E quem são os antepassados de Abraão, pessoal? É Terá, é o pai de Terá, é o pai do pai de Terá, e assim vai. Eram todos politeístas. De fato, é isso mesmo, pois Josué afirma que os antepassados de Abraão adoravam outros deuses. E como lá nas terras de Ur, e como lá nas terras de Ur não havia nenhum deus cananeu, né, nós vimos no outro vídeo, né, a relação dos deuses cananitas dentro do seu panteão. Aí você vai para o panteão sumério, você não vai encontrar nenhum deus ali, certo? E como lá nas terras como nas terras de Ur não havia nenhum deus cananeu, o hebreu, mas sim deuses sumérios, então ficam explicados os motivos de Yahvé chamar aqueles deuses de estrangeiros. Realmente, quando nos lembramos de que o Deus hebreu costuma dizer que morava no Monte Sinai, no Monte Sião, no Monte Horebe, vemos que ele está fixando o seu local de morada, de origem, pessoal. O Monte Sinai, o Monte Horebe, o Sinai e o Horebe, a mesma coisa, né? Então, nos é apresentado na Bíblia, Sinai e Horebe seria o mesmo monte. Aí vemos que ele está fixando o seu local de origem. Já aparece em montes que está localizado em Canaã. Está entendendo? O que comprova que ele é um Deus cananeu. A primeira aparição do Javé, depois que os hebreus entram no cativeiro egípcio, ele aparece na onde, pessoal? Lá em terras midianitas, nas terras do sogro de Abraão, do sogro de Moisés, em terras midianitas. E é lá que Moisés diz que vê o tal do Deus hebreu. Fala com ele, ou seja, e diz que ali era a casa ou o monte de Deus. Ele já vai estar dizendo que ele é um Deus de onde, pessoal? Da Suméria? Não, ele está dizendo que é um Deus cananeu. Todo Deus habitava em sua terra. Está entendendo? Também falei isso no outro vídeo, né? Os deuses gregos habitavam em terras gregas. Os deuses babilônios habitavam em terras babilônicas. Os deuses sumérios habitavam em terras sumérias. Os deuses hititas habitavam em terras hititas. Aí já nós vemos ele habitando só em terras cananeias. Aí você acha que ele é o quê? É um deus da onde? É de todo mundo, né? Ele é o Deus de todos os povos, né? Como os cristãos pensam que ele é. É um Deus cananeu. Por isso que ele tinha tanta afeição pelos hebreus lá naquela terrinha. Porque, e só se preocupava com as questões de Israel, né? Por quê? Porque ele é um Deus local, ele é um Deus nacional, de um povo de nome Israel. Os deuses são regionais, meu filho. Coloque isso na sua cabeça. Os deuses são regionalistas. É por isso que eles sempre diziam que as terras daquele povo eram sagradas. E quando esses povos saíam dessas terras e iam para as terras
impuras, terras malditas, né? Os hebreus, vocês vão ver diversas vezes aí, eles considerando as terras de outros povos como impura, né? A terra deles que é santa. Por quê? Porque as terras que eles moram são vistas como terras de herança dadas por seus deuses, né? Os justos herdarão a terra e viverão nela para sempre. Quem são esses justos? Você acha que é quem? Os hebreus. E que terra é essa? Você acha que eles vão iriam herdar ela para sempre? Terra de Israel. Quem subirá ao monte de Jeová? Quem estará no seu santo lugar? E onde é que ficava esse monte, pessoal? Canaã. Em Canaã. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Tabernáculo, morada, né? Montanha, tudo tem a ver com a morada de Javé. E onde era? Em terras de Canaã. Quando Moisés se encontra a primeira vez com Javé, esse encontro se dá inclusive numa montanha a qual ele chama de Santa, mandando que o então pastor de ovelhas de Jetro retire suas sandálias. Não é mesmo? Ela não diz, né? Retire suas sandálias, porque você está em solo santo. Moisés se tornou pastor do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, quando ele estava conduzindo o rebanho para o lado oeste do deserto. Chegou a Horebe, né? Chegou a Horebe, o monte do verdadeiro Deus, tá vendo? Horebe era visto, o monte Sinai nesse caso aí, né? Era visto como um monte do verdadeiro Deus, um monte de Javé, tá entendendo? E isso aí ficava onde? Em terras cananéias, pessoal. Veja, Ben-Hadad, rei da Síria, e outros reis que se uniram, também reconheceram o Deus hebreu como que sendo um Deus que morava em montanhas, atribuindo a derrota deles, em certa ocasião, ao fato de Javé, os deuses hebreus, habitar em montanhas e não em planícies. Veja, porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Estão vendo? Os filisteus, desculpa, filisteus não, os sírios aqui, acreditavam que estavam perdendo as batalhas porque estavam lutando contra os deuses dos hebreus, que eram deuses de montanhas, de montes, certo? Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: o seu Deus, aqui em outra versão bíblica, né? Você viu que naquela primeira versão fala de os deuses, né? Fala dos deuses da montanha dos hebreus, né? Veja, aqui fala: seus deuses são deuses dos montes. Né? São referindo aos deuses dos hebreus, ou seja, os sírios viam os hebreus como um povo politeísta qualquer, tá entendendo? Eles não viram na pessoa dos hebreus um povo monoteísta, não, eles disseram que eram os deuses dos hebreus, que eram deuses de montes ou de montanhas. Já essa versão aqui, aí vai tentar enganar os trouxas, tá entendendo? Olha o que ela diz. O seu Deus é um Deus dos montes, mas é mentira, porque ele tenta passar a ideia de que os sírios viam o monoteísmo na presença dos hebreus, mas é mentira. A correta tradução é aquela lá que diz que os sírios falaram: os seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos a planície, veremos se não somos os mais fortes. Mas seus deuses, a expressão ali, seus deuses que aparece, plural. Veja, substantivo, construção masculina, plural. Elohim, ali Elohim, é plural. Substantivo, masculino, plural. Então, como é que você vai botar singular lá, né? Aí nós temos aqui, aí ele faz aqui, né? Os, né? Diz que o plural é Elohim, pode se referir a governantes, a juízes, aí pode significar um adjetivo divinos,
Aí ele bota até anjos aqui, deuses, significado plural, intensivo singular. Deus, deusa, divino, obras ou bens especiais de Deus. Aí bota Deus com letra maiúscula ali, o verdadeiro Deus e deuses, tá vendo? Aí nós temos deuses, que é Elohê, substantivo de construção, plural, de novo, né? Hebraico no estronco, plural, juízes divinos, né? Isso tudo, essas concepções de que deuses, aliás, que Elohim pode significar governantes, juízes, anjos, isso tudo, pessoal, é tudo ideia do monoteísmo. Mas mesmo assim, eles caem no cavalo, sabe por quê? Porque se nós sabemos que reis, governantes, eles eram vistos como deuses. Então faz sentido, todo sentido, né? Que Elohim possa também ser traduzido para aqueles que ocupam posições elevadas, como os reis, os governantes, os príncipes. Estão entendendo? Esse pessoal todo eram vistos como reis, né? Eram vistos como deuses. Vamos extrair o sentido dessa passagem. Vamos extrair o sentido dessa passagem. Digo, qual passagem? E os sírios disseram, né? Os deuses deles são deuses da montanha. Vamos extrair o sentido dessa passagem. Note que os inimigos dos hebreus, que são sírios nessa passagem, acham que eles os venceram porque eles tinham apoio de deuses que gostavam de batalhar entre montes. E, segundo a ideia que passa, e aqui tem uma fonte, né, que comprova isso, que esses hebreus, né, moravam em vales, de montes, né? E esse pessoal, os cananeus, já possuíam carros de guerra, né? Então, nesses locais de difícil acesso, eles teriam mais dificuldade de combater os hebreus, né? Eram locais não era planície, né? E sim montes. Então, uma dificuldade maior de combater aqueles que estavam nos montes. Vale ressaltar que os muitos cananeus, mas veja que os cananeus, esses sírios, acreditam na existência do Deus dos hebreus, dos deuses, no caso, né? A ideia aí é claramente plural, né? Então, eles veem a existência dos deuses dos hebreus. Vale ressaltar que os muitos cananeus, segundo o texto bíblico, possuíam carros de guerra. Dessa forma, batalhas em terrenos montanhosos dificultaria o uso desses carros. É por isso que o texto nos diz que os hebreus adoravam deuses de montes ou montanhas. Note ainda que os cananeus acreditam que os deuses dos hebreus lutam pelos hebreus, enquanto que os seus lutam por eles. Estão entendendo? A ideia ali é plural. Eles acreditam que os hebreus têm deuses, que são deuses de montes, e eles, os sírios também, por seu lado, têm deuses. Né? Qual era a ideia desses povos? Que em guerra, quem lutava eram os seus deuses lutavam por eles. Quer dizer, a passagem nos revela que os hebreus têm o mesmo pensamento primitivo que os povos tinham. Todos eles acreditavam que batalhas eram travadas por seus deuses em favor de seu povo. Estamos diante de um texto que nos mostra povos politeístas. Há Bíblias que traduzem e incluem deuses, porque de fato os hebreus sempre adoraram deuses. Lá em outra passagem, lá, quando os hebreus entram lá quando vão batalhar contra os filisteus falam que é dos deuses que tiraram os hebreus lá do Egito, vocês mostrando de novo que eles viam os hebreus como um povo politeísta, assim como eles. Né? Aí a passagem, aí tem algumas traduções, né? Quem vai tirar os deuses vai matar Deus, né? Mas o pessoal via os hebreus como um povo politeísta. Não existia povo monoteísta aí. Há Bíblias que traduzem e incluem deuses, porque de fato os hebreus sempre adoraram deuses e não Deus. A palavra no original é Elohim, que significa deuses, como nós vimos, né? Por isso que, como dissemos, os sírios sabiam que os hebreus adoravam muitos deuses. Aí o escritor, na tolice, né? Porque aí o escritor é hebreu. Aí ele vai retratar a fala dos sírios. Aí quando ele retrata a fala dos sírios, ele retrata a realidade deles. Os sírios verem eles como
povos politeístas. Tá entendendo? O escritor, podemos dizer assim, escorregou nas ideias. Ele, ao retratar o pensamento dos sírios, por ocasião dessa batalha, nos revela que esses povos sabiam, ouviam que os hebreus adoravam vários deuses, e não só do mesmo modo que eles. Tá entendendo? Assim como eles eram politeístas, viram nos hebreus um outro povo politeísta. Aí, sobre essa importante questão, vejamos. Comentário de Ellicott para leitores de inglês. Deuses das colinas. Lá, aqui ele vai comentar aquela passagem, pessoal. Um dos sírios reconhece os hebreus como povos politeístas. Veja, deuses das colinas. A ideia de deuses tutelares, cuja força era maior em seu próprio solo, tá vendo? E os deuses são ligados à terra, sobre o seu povo, certo? É naturalmente comum nas regiões politeístas que, pela própria multiplicação dos deuses, implica a limitação do poder de cada um. Agora, a maior parte do território onde Jeová era adorado era uma região montanhosa. Samaria, em particular, palco da recente derrota, ficava. Fala aí, palco da recente derrota é essa aí, que se refere aí, viu, dos sírios. Palco da recente derrota ficava na região montanhosa de Efraim. Além disso, os exércitos israelitas, sendo em sua maioria de infantaria, não era de cavalaria, né, pessoas cavalos ou que tivessem carros de guerra, né? Tendo de fato pouco ou nenhuma cavalaria, exceto na época de Salomão, naturalmente acamparam e lutaram tanto quanto possível nas colinas, como Baraque, no Monte Tabor, Saul no Monte Giboa, batalha dos hebreus, né, sempre na presença de montes, e o próprio Acabe. Talvez a adoração de Jeová nos lugares altos também tenha levado essa crença de que os deuses de Israel eram deuses das colinas, dos montes, né? Cujo poder desapareceu nas planícies, onde, é claro, os exércitos sírios de bigas e cavaleiros lutariam, naturalmente com vantagem. O texto vai mostrar, né, que Javé vai mostrar para esses filhos, não, eu vou mostrar para eles que eu não sou Deus de montes, vou ganhar para eles também nas planícies, certo? Uma política astuta pode, como tantas vezes acontece, numa política astuta, pode, como tantas vezes acontece, se esconder no conselho dos conselheiros de Ben-Hadad, rei sírio, né? Sob o manto da superstição. Aí vai tentar enrolar, sabe? Vai vir com uma interpretação que não tem nada a ver, certo? O que é que ele vai dizer, né? Sob o manto da superstição, como de fato parece também se mostrar aproveitando a oportunidade para aumentar o poder central. Como é que a gente vai falar? Aí, repare. Poder central, organizando as tropas dos reis tributários sobre seus próprios oficiais, né? Isso não. Vai dizendo que. Bom, foram os escritores monoteístas bíblicos que inventaram a ideia de que Elohim também era Deus em seus escritos. Nós já explicamos essa questão, né? Elohim e El. Alguns estudiosos afirmam que a palavra Elohim, quando está próxima de um verbo no singular, e essa é essa manipulação que os escritores da Torá fizeram, né? Tirar os verbos no plural, de botar verbo no singular, quando queriam atribuir aquele Elohim ao seu Deus. Está próximo do singular deveria ser traduzido por Deus. No caso, em nossas traduções, né? Isso acontece. Essa mudança aí de ideia de deuses e Deus no hebraico acontece em questão do verbo, certo? Para nós, acontece nessa ideia de Deus maiúsculo e Deus minúsculo. Mas acontece que nessa passagem, por exemplo, o verbo e outros termos perto de Elohim estão no plural. Como lá nessa passagem lá em que os
sírios, né, reconhecem que os hebreus são politeístas, o verbo está no plural. Não está seguindo essa regrinha aí que eles inventaram. Então, eles estão no plural. O que reforça a ideia de que o texto se refere de fato a deuses e não a um Deus. Essa situação acontece várias vezes no texto bíblico, o que demonstra que Elohim, quando substantivo, sempre foi uma palavra plural. Percebam que a frase, o seu Deus é um Deus dos montes, é dos sírios, mas sabemos pelo contexto que o Deus a que eles se referem aqui é o Deus de Israel. É comum os tradutores fazerem uma tradução interpretativa, fogem da tradução literal a que está de fato no texto. Em passagens similares, onde as falas são de povos pagãos, mas que estejam a se referir ao Deus de Israel. Eles traduzirem o termo Elohim como Deus, e não Deus ou deuses. Vemos isso nas falas de Faraó, Nabucodonosor e de outros pagãos. Tudo para nos fazer pensar que eles estavam a se referir ao Deus hebreu como um só Deus, e que esses pagãos criam que os hebreus eram monoteístas, certo? Tudo um jogo presente nas passagens. Mas sabemos que não tem sentido pagãos estarem de um estarem falando, né? Estarem falando de um só Deus. De um só Deus. Um Deus. Posto que se trata de falas de pagãos, cujas crenças se apoiam no politeísmo. Mesmo que em alguns momentos encontremos a ideia de Deus em algumas passagens, isso não significa que esse povo seja monoteísta, né? O uso do termo Deus no singular era muito comum. Podemos encontrá-la, por exemplo, entre egípcios, sumérios e hititas, sendo que essas culturas eram politeístas. Mas você vai ver a ideia de como se eles fossem um povo monoteísta, a ideia de ele falando de um Deus, Deus, o único Deus lá no Egito, mas nós sabemos que ali eles eram politeístas, certo? Dessa forma, ainda que fijamos que a palavra Elohim não seja plural, e sim um tal de plural majestático, né, que eles inventaram essa história de plural majestático, por sinal, contestado por alguns estudiosos, encontrá-lo com o sentido de singular no texto hebraico. Não significa que essa cultura seja monoteísta, né? Ainda que eles tenham feito essa manipulação, a mera ideia de falar em Deus, ou um Deus além, não significa que esse povo seja monoteísta. Assim, nós temos de interpretar que os egípcios, os sumérios eram monoteístas, porque tem um texto que fala de um Deus, né? Mas ali não é um Deus que dá a entender que eles adoram só um Deus. Ali é Deus no sentido genérico, né? Engloba ali todas as divindades que eles tenham. Sim, tanto os hebreus quanto os pagãos colocavam Jeová morando em montanhas, pessoal. Tá entendendo? Eles fixam sua morada nos montes, em terras cananéias. E veja abaixo a declaração do Deus hebreu. Veja agora o que, é que o Deus hebreu ainda fala. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, eu desarraigarei Israel da minha terra e lhes dei. Está dizendo que ia desraigar Israel da terra que ele havia dado a eles. E qual foi a terra que o Deus hebreu deu aos descendentes de Jacó? Ele diz que ele chama de terra dele. Desraigarei Israel da minha terra que eles dei. Ou seja, Javé está dizendo que a terra de Canaã, que é a terra de Israel, a terra de Canaã, que eles roubaram dos cananeus, né? Simulação aí. Então, Javé está se situando, dizendo que ele é um Deus cananeu. Está entendendo? Desraigarei Israel da minha terra que eles dei. Tá? Não foi a terra de Canaã que Javé deu aos hebreus? E Javé está afirmando que ele é um Deus cananeu, pessoal. E lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome.
farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. Percebam que as terras das quais os hebreus seriam lançados fora, caso não ouvissem ao Deus hebreu, eram as de Canaã. E aqui ele chama de minha terra que lhes dei. Javé fixa, assim, sua nacionalidade, seu local de origem em Canaã. Jeová, portanto, é um Deus dentre os muitos deuses cananeus que havia e eram adorados, mesmo antes da suposta chegada dos hebreus por aquelas bandas. Um outro texto que nos dá plena certeza de que esse Deus hebreu inicialmente era compreendido como uma divindade cananeia é o da chegada de Abraão em terras cananéias, pessoal. Sobretudo as de proximidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão, aí esse episódio é Gênesis 14, olha, aqui Abraão se encontra com um rei cananeu de nome Melquisedeque. A tradição judaica entende Melquisedeque como fundador de Salém, e mais tarde passa a se chamar Jerusalém. Veja o final, né? Veja a terminação, é Salém, essa parte final aqui é Salém, certo? Essa aqui, né? Essa parte final aqui, é Jerusalém. Aí, tá? Mesmo, né? Jerusalém vem de Salém, né? Ocorre que Salém, o Jebus, que mais tarde essa Salém também é chamada de Jebus, que os primeiros habitantes desse local eram chamados de Jebu, de Jebuses. Aliás, Jebuses não, os Jebuseus, né? Os Jebuseus eram chamados de Jebuseus porque habitavam a cidade de Jebus. Ocorre que Salém, o Jebus, era habitado por cananeus, pessoal. O cara mora em Jebus. Eles são chamados de os Jebuseus. Não são cananeus? Então, quem morava em Jebus ou Salém eram Jebuseus, eram cananeus. Logo, é impossível que cananeus, se essa passagem fosse real, estivessem adorando um Deus. O Deus que eles colocam na passagem, como sendo um Deus monoteísta, né? Então, era impossível, se essa passagem fosse real, estivesse adorando um só Deus. Vez que eles sempre foram politeístas, está entendendo? É impossível que essa passagem, é, se ela fosse de fato real, era impossível que esses jebuseus, que tinham um rei sobre eles, de nome Melquisedeque, e diz que ele era rei e sacerdote, todo esse povo aí estivesse adorando Javé. Não faz sentido. E os cananeus eram todos politeístas. O Javé, na lenda que tentaram formular, o único povo que seria monoteísta era Israel, como é que teria outros povos que estavam adorando Javé? Entendendo? Aí os cristãos de hoje e do primeiro século dizem que existia pagãos que adoravam Javé. Veja que os pagãos que adoravam Javé, só que isso é mentira. Na verdade, eles não eram pagãos que adoravam Javé. É que Javé, né, nessa construção, eles empurram Javé em uma passagem que mostra claramente o politeísmo. Mas como eles têm essa divisão tosca, torta, de achar que existe um Deus monoteísta aí imagina que esse pagão, na verdade, está fazendo algo à exceção. Está adorando um Deus que é dos hebreus. Mas é tudo o contrário. Os hebreus adoram um Deus que é dos cananeus. Porque os hebreus são cananeus. Está entendendo? Mas essa passagem foi, os escritores tentaram construir um monoteísmo dentro dela. Quer dizer, os escritores, de novo, caíram do cavalo. Eles, indiretamente, na passagem, estão dizendo que o Deus dos hebreus é um Deus de terras cananéias. Simplesmente isso. Isto é,
Yahvé era um Deus também adorado por tribos cananéias. Podemos entender também, que essa passagem que envolve Melquisedeque é da seguinte maneira. Envolvendo Melquisedeque da seguinte maneira. Abraão era um pagão, sabemos, né? Ele veio lá da Mesopotâmia, e a Mesopotâmia é uma terra de pagãos, de adoradores versus deuses. Certo? Dessa forma, quando ele adentra em terras pagãs, cananeias, ele sai de Ur, né? E entra em terras pagãs, cananeias, o Abraão passou a associar seus deuses sumérios, que era de Ur, então ele adorava os deuses sumérios, né? Ou os oriundos de Ur, das que os cananeus tinham desse lado de cá. Está entendendo? Também podemos entender essa passagem assim: Abraão sai de lá, adorava aqueles deuses pagãos de Ur, deuses sumérios, e quando ele entra na terra de Canaã e entra em contato com esses deuses de Canaã, ele passa a associar os seus deuses, características de seus deuses, às características desses deuses de Canaã. Está entendendo? Daí ele chamar o El Elyon de Melquisedeque, de seu deus El, e lá na Mesopotâmia seria o equivalente a El, ou Ilu, né? Ilu. Veja o panteão sumério. No topo da pirâmide social dos deuses sumérios estão En, é o deus céu, Enlil, o deus do vento, salvo engano, Enki, o deus do céu era En, nós falamos, né? Este deus é considerado o pai dos deuses. Isso aqui na Suméria, né? O deus supremo do topo dessa pirâmide hierarquizada, o deus En atuava como um juiz, um árbitro das inúmeras e constantes disputas entre os deuses que estavam abaixo de sua posição excelsa. Em seguida, vinha o deus da terra, ou o deus terra, Enlil. O domínio desse poderoso deus, como seu nome sugere, ficava sobre a terra e as forças naturais, como o vento e fenômenos atmosféricos. Daí dizer que foi ele que soprou o da vida do homem, que foi criado na Suméria, foi esse Deus que soprou, né? Era o Deus do vento, né? Fenômenos atmosféricos. Enlil era o Deus que dava vida aos seres, essa respiração, né? Que no Gênesis aparece já vai soprando as narinas. Na Suméria, era Enlil que fez isso, tá vendo? Enlil era o Deus que dava vida aos seres. Dele provinha o sopro da vida. Né? Era a característica de Yahvé também. Enki era o Deus das águas. Atribui-se a esse Deus a criação do homem. Lembre-se que no Gênesis, o que é que é dito lá no Deus hebreu? O Deus hebreu diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem é obra não de um Deus, é obra de vários deuses. Estão entendendo? Lá no Gênesis, nos diz que o homem é obra de vários deuses. Vamos dizer assim, na construção do homem, não foi um só Deus que participou, foram vários deuses. Veja aqui também a mesma ideia, aqui no panteão sumério. Aí vocês veem que ali, quando diz que Deus soprou na narina, na verdade foi um outro Deus que soprou na narina, deu o fôlego de vida ao homem. Tá vendo? O construtor que fez o homem do barro, ali foi outro Deus, um dos filhos de El. Quem soprou foi outro filho de El. Tá entendendo? Tudo ali, o Gênesis nos mostra que o homem teve a participação de vários deuses, criação do homem, né? Teve a participação de vários deuses. Da mesma forma que o homem aqui na Suméria também, na sua formação, teve a participação de vários deuses.
Passar a respirar. O Enlil, que foi lá e soprou na venta do homem, e passou a respirar e teve vida. Lá diz que Deus soprou, né? Mas ali foi outros deuses. Que formou o corpo do homem, do barro, ele também foi outro deus, é chamado Deus artesão. E você vê que Javé também é visto lá na Bíblia como um artesão, um oleiro que mexe com barro, tá entendendo? É tudo, pessoal, tudo mitologia, tudo um buscando elementos da cultura predominante, né, da época. Em que era o Deus das águas, atribui-se a esse Deus a criação do homem. Em tudo, os sumérios viam a figura dos deuses. Não é como o egípcio, né? Os egípcios, os gregos, qualquer povo daquela época, em tudo que estava à sua volta, eles viam como uma figura ou manifestação dos deuses, né? Tudo é explicado por meio dos deuses. Não tinha ciência, não tinha outra ciência, então tudo se explicava através dos deuses. Doenças eram causadas por deuses ou demônios, fertilidade, infertilidade, é a mesma coisa. O vento, a tempestade, o fogo, minerais e mesmo vegetais eram vistos como deuses. Havia também os deuses mais comuns em todas as mitologias, os deuses astrais. Eles estão presentes em todos os lugares, né? Em qualquer canto da Terra você vai ver um deus astral. O deus Sol, por exemplo, né? O Sol está em tudo que é lugar. A Lua está em tudo que é lugar. Então você vai ver esse deus no Japão, na China, na Malásia, qualquer lugar do mundo você vai ver a presença desses deuses. Deuses astrais, né? Mais comuns. O deus Sol é Samas ou Chamas, Chamás, né? O deus Lua, Sim, Nana, Nana, né? O panteão sumério tinha esse Sim, o deus Sim era adorado, sobretudo lá na cidade de Harã, certo? Onde Abraão corre, né? As ele dá uma passadinha lá em Harã, né? Antes de sair de Ur, diz que dá uma passadinha em Harã. O panteão sumério tinha também a presença de deuses relacionados à guerra. Eram deuses guerreiros ou deuses da guerra. Aí temos Ninurta, Assur, temos Star. Aí temos aqui a fonte, né, para a relação dos deuses, né, sumérios. Arte, sexo, religião, né, a deus Star na Mesopotâmia. Aí, ó. Estes eram os principais deuses da terra suméria, das terras sumérias. Todo sumério, como tal, obrigatoriamente adoraria essas divindades. Abraão não era de lá, então ele tinha de adorar essas divindades. Portanto, se Abraão de fato tivesse vindo de terras sumérias, como a Ur dos caldeus, que é o que o texto chama a Ur dos caldeus, né? Esse patriarca bíblico teria que adorar os deuses desse panteão, pessoal. Abraão viu no Deus de Melquisedeque os mesmos atributos e características do Deus supremo do panteão sumério. Quem era o Deus supremo do panteão sumério? O El, né? Era o primeiro lá. Aí Abraão viu na ideia, vamos dizer assim, de El Elyon, de Melquisedeque, a mesma ideia do En, né? Lá para os sumérios. Quem era o supremo lá, o Deus supremo lá na Suméria? O Deus é. Quem era o Deus supremo aqui para Melquisedeque? Cananeu. Quem era? El Elyon. Aí, esses deuses têm o mesmo nível o mesmo nível de paridade, vamos dizer assim. Então, Abraão associou esse Deus cananeu de Melquisedeque. Daí dizer que o Deus de Melquisedeque, o El Elyon, era seu Deus também. Isso se nós interpretarmos, pessoal, se realmente Abraão veio de lá de Ur, certo? Eu não acredito, certo? Vai dizer que daí
ele dizer que o Deus de Melquisedeque, o El Elyon, era seu Deus também. Ainda há relatos em que o Deus hebreu confessa ter um cuidado especial pelas terras de Canaã. E Yahvé diz cuidar desta terra o ano inteiro. Né? Perceba que nós estamos mostrando a origem de Yahvé, certo? Nós vimos que ele se declara como um Deus residente e morando em terras de Canaã. Ou seja, ele diz que ele é um Deus cananeu. Certo? E agora eu vou mostrar para vocês uma passagem que mostra que Yahvé tinha uma preocupação terrível com as terras de Canaã. E qual Deus que vai se preocupar com a terra se esta terra não for o local onde ele habita? Né? Os deuses gregos, por exemplo, nós já falamos, os deuses gregos vão cuidar de que terra? Das terras dos gregos. Os romanos, os deuses romanos vão cuidar de que terra? Das terras romanas. Os deuses babilônicos, os sumérios, vão cuidar bem de que terra? Das terras sumérias e babilônicas. Aí o Deus hebreu ia cuidar de que terra? Ia cuidar da terra dos egípcios? Né? É claro que não. Tinha que cuidar da terra dele. E nós já vimos que ele declarou que a terra que era dele, onde ele morava, era Canaã. Aí vocês vão ver uma outra passagem que mostra essa preocupação de Abraão com as terras de Canaã, provando que ele é um Deus cananeu. Vamos lá. E para que prolongueis, veja o que é que ele diz. E para que prolongueis, eu digo que ele diz, né? Porque nós sabemos que isso aqui é tudo fala ali do escritor, né? Dando voz ao seu Deus, à sua criação. Vejam. E para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência. Terra que emana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, tá vendo? A terra de Canaã, ele está falando da terra de Canaã. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, dizendo que a terra de Canaã é muito melhor do que a do Egito. De onde saíste, tá vendo? De onde vocês saíram, quando eles eram escravos, né? Em que semeavas a tua semente e arregavas com o teu pé, como a uma horta. Mais trabalhoso, né? A terra do Egito era dar mais trabalho, né? Mas a terra que passada a possuir é terra de montes, de vales, da chuva dos céus beberá. Ou seja, é uma terra de montes, né? Até porque Yahvé é chamado de Deus dos montes, né? Pelos filisteus, está lembrado? Ele era o Deus dos montes, né? Os hebreus adoravam os deuses dos montes. É terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que os. Veja, veja que ele fala agora veja que ele dá um monte de adjetivos favoráveis à terra de Canaã, né? Está dizendo que, olha, eu vou tirar vocês daí da terra do Egito, que essa terra é boa, mas não é tão boa quanto a que eu pretendo dar para vocês. Essa aqui é muito melhor, né? Veja o que é que ele diz, aí. Terra de que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Como é que o Deus hebreu está cuidando de terras que pertencem aos cananeus, pessoal? Está entendendo? E essa terra é a terra dos cananeus. Os hebreus não tinham terra porra nenhuma. Eles iriam para as terras dos cananeus, roubar, matar todo mundo e tomar, né? Segundo essa lenda mentirosa. Aí diz que o Yahvé está dizendo que não dava mínimo para a terra do Egito, né? Pelo que nós podemos notar, e se preocupava o tempo todo com as terras dos cananeus. Por que um Deus vai estar se preocupando com terra dos cananeus? Ele era um Deus cananeu, pessoal. Está entendendo? Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela, sobre essa terra, continuamente, continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olha, Javé fica lá, a lenda, né? Javé fica de olho, cuidando o ano inteiro das terras dos cananeus. Qual preocupação, né, com essa terra? Por quê? Por que essa preocupação? Porque esse Deus teria tamanho cuidado com terras que eram de pagãos. E esse povo, se esse povo não fosse do Senhor. Entenderam? O que cabe é a seguinte pergunta: se já era um Deus cananeu e morava no monte em terras cananéias, que povo o adorava antes dele se revelar aos hebreus, pessoal? Entenderam? Olha, se Javé era um Deus cananeu, estava lá nas terras cananéias, morava no monte em terras cananéias, que o povo o adorava
que povo o adorava antes dele se revelar aos hebreus? Ele só vai se revelar aos hebreus depois que Moisés aparece lá no Egito para ter eles, né? Então, enquanto ele não aparecia, que diz que ele estava desaparecido por 400 anos, né? Deixou os hebreus lá, escravos lá por 400 anos. Então, eu pergunto, se ele mora nas terras cananeias, mora em muitos cananeus, cuida dessas terras, eu pergunto, que povo estava adorando Javé durante esses 400 anos de desaparecido dele, quando ele cuidava das terras dos cananeus? Quem é que estava adorando Javé, oferecendo sacrifícios, que ele tanto gostava, sangue, tripa, gordura? Ele ficou 400 anos sem receber esses sacrifícios, foi? Vocês acreditam nessa historinha? Está entendendo? Você consegue fazer alguma ligação a partir dessa constatação? Muito óbvio, não acha? A tudo já foi dito, a tudo que já foi dito até aqui, acrescentamos mais essa fonte. Veja, a própria Bíblia hebraica testemunha que Yahvé foi introduzido a partir de fora do panteão dos primeiros israelitas. Essa divindade não pertencia ao panteão cananeu, pois nós já vimos o panteão cananeu, né? Vimos também o panteão sumério. Essa divindade, Jeová, não pertencia ao panteão cananeu, pois não encontramos nenhuma menção dessa divindade nos escritos de Ugarit. Não fala, né? De Yahvé, não aparece. Assim, onde surgiu Yahvé? Uma pista se encontra em Juízes 5, 4 a 5. Pelo que nós já falamos, já desmontamos essa farsa desse Deus que foi introduzido como um Deus único, né? Mas se a tudo que nós já falamos, vocês acrescentem como fonte de informação esta aqui que estamos passando. Assim, onde surgiu Yahvé? Uma pista se encontra em Juízes, capítulo 5, versos 4 a 5, que diz: Yahvé, quando saíste de Seir, aí temos o Deuteronômio também 33, salvo engano, também fala, né, que Yahvé saiu de Seir, e Edom, né? Temos Abacuque também, se não me engano, ele fala também dessa questão que Yahvé saiu lá de Seir. Veja, bom, quando saíste de Seir, quando avançaste nas planícies de Edom, a terra tremeu. Edom está ligado a Esaú, viu? Que é o suposto irmão de Jacó. A terra tremeu, troaram os céus, as nuvens desfizeram-se em águas. Veja que isso aí está ligado a elementos da tempestade, nuvens, água, certo? Terra tremeu, né? Tudo isso são elementos que nos remetem a fenômenos do tipo tempestades, certo? As nuvens, veja, desfizeram-se em águas. Começou a cair água, né? Das nuvens. Os montes deslizaram na presença de Yahvé, ou Yahvé, ou Javé, como vocês querem. O do Sinai, diante de Yahvé, o Deus de Israel. Essa descrição teofânica colabora com a ideia de que, numa antiga tradição, Jeová ou Yahvé veio do sul da Transjordânia, na região desértica de Edom. Muitos interpretam essa passagem de Juízes, que é uma das mais antigas, né? Eles interpretam que Javé é um deus lá dos Edomitas, certo? Ele foi apresentado, ele entra vamos dizer assim, no panteão hebreu através do sogro de Abraão, ou do sogro de Moisés, o tal do midianita Jetro, tá entendendo? Está próximo aí, né? Das terras de Edom. Midianita, Midianitas, Moabitas, Edom, né? Ficam tudo próximo ali. Essa descrição teofânica colabora com a ideia de que, numa antiga tradição, Yahvé veio do sul da Transjordânia, na região desértica de Edom, tá vendo? Em Gênesis 25,
1984, o patriarca Jacó, lido na tradição como antepassado de Israel, e Esaú, antepassado de Edom, já falamos, são irmãos. Talvez o culto para a adoração de Yahvé foi introduzido em Israel pelos edomitas, como nós já vimos falar, ou por seminômades dessas áreas desérticas. Midian, aí ele fala aqui, Madian é Midian, depende da tradução, né? Madian aparece que é o momento Midian. Madian aparece também como indício das origens do culto javista ou yahwaísta, né? Mas a discussão sobre esse tema na pesquisa bíblica ainda carece de consenso. Yahvé foi concebido a partir de sua entrada. Veja essa questão, né? Ele está falando de consenso é com relação a dizer que Yahvé viria lá do meio dos midianitas, né? Quando o Moisés entra em contato com seu sogro Jétro. Mas a discussão sobre esse tema na pesquisa bíblica ainda carece de consenso. Ou seja, há quem concorde e há quem discorde dessa questão, né? Que Yahvé teria vindo ali das regiões de Midian através do sogro Jétro. Yahvé foi concebido a partir de sua entrada no panteão como um filho de El, como nós já falamos também, né? Assim, é como outros deuses cananeus. Aí ele faz a referência de Deuteronômio 32:8, 9, testemunha a nossa afirmação. Quando Elion repartia a herança para as nações e quando espalhava os filhos de Adão, aí tem versões que chamam os filhos de Adão, outros chamam de os filhos de Israel, né? Outros chamam de filhos de Deus. Né? Ele estabeleceu os territórios dos povos conforme o número dos filhos de Adão. As tentações para os filhos de Adão, os filhos da humanidade, outros falam de humanidade, né? Aqui, nesse final, aqui em algumas traduções falam de filhos de El, outras falam de os filhos de Deus, outras falam de anjos, né? Falam, faz um bacalhau, né? Para enganar o povo. Mas a parte de Javé, ou Yahvé, o seu povo, o lote de sua herança, foi Jacó. O texto é claro. Essa sistemática aqui do Deuteronômio 32, esse conglomerado de deuses aqui, essa repartição de terras entre as nações, fiz um vídeo falando dessa questão, né? Certo? Aí eu trago mais pormenores a respeito. Vamos lá. O texto é claro. Elion, epíteto de El, reparte as nações soberanamente para seus filhos divinos. Para o seu filho Yahvé, para o seu filho Javé, El reserva Israel. Outros textos na Bíblia hebraica, e é daí que nós vemos a presença de Javé dentro do panteão cananeu, tá entendendo, pessoal? Porque El é um deus do panteão cananeu. E essa passagem de Deuteronômio 32 aparece com El, então os estudiosos interpretam o quê? Que Javé é introduzido no panteão de El como sendo um de seus filhos. Tá entendendo? Então, Yahvé El reserva a Israel. Outros textos da Bíblia hebraica demonstram a influência de El no culto do antigo Israel. Relatos estes que mostram que os antepassados dos israelitas foram adoradores de El. Êxodo 6, 2-3, afirma categoricamente: Deus falou a Moisés e disse-lhe: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas meu nome, Yahvé, não lhe fiz conhecer. Os autores dessa narrativa estão conscientes de que os patriarcas foram adoradores de outras divindades cananeias. O patriarca Abraão aparece diversas vezes conversando com El Shaddai. Jacó, em Gênesis 28, 10-22, erige um altar de nome Betel, que significa literalmente Bethel, que significa casa de El. Esse altar, posteriormente na monarquia israelita, vai se transformar em altar de Yahvé pelo rei Jeroboão. Jeroboão I reinou de 931 a 909 a.C. e foi o primeiro rei de Israel, que tem antes da Era Comum, né, que é meio que antes de Cristo. E foi o primeiro rei de Israel. Após a separação dos reinos, tornando-se independentes, dois reinados. O lado do norte, que tinha capital em Samaria, e o reino do sul, que tinha capital em Judá, certo?
A partir de então, provavelmente, as tradições de El e Yahvé vão se fundir paulatinamente e essas divindades serão entendidas como uma só. Entendeu? Essa é a interpretação que os estudiosos fazem. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, deixe seus comentários e no próximo vídeo nós vamos bater novamente nessa tecla do politeísmo presente em tempos antigos dos hebreus, provando que eles nunca foram monoteístas, eles nascem como um povo politeísta, certo? Vocês viram que nós provamos que Javé era um deus cananeu, Javé se via como um deus cananeu, Javé morava em terras cananéias e ele cuidava de povos cananeus, certo? Até o próximo vídeo, pessoal.